família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite. Feliz quarta-feira de Guarani e Santos, segunda rodada do Campeonato Paulista. É sobre isso que nós vamos falar aqui nesse pré-jogo, que com o passar do tempo, devagarzinho, uma rodada após a outra, vai voltando a ser tradicional aqui no Bugricast, aquilo que foi o nosso começo, a nossa origem, onde tudo começou no Bugricast. Nós retomamos aqui com o nosso trabalho nas plataformas de áudio. Então hoje, como de costume, temos o nosso pré-jogo sem imagens, somente com comentários, somente com opiniões de um Guarani Santos muito importante, né? Primeiro jogo do Guarani no Brinco, diante da torcida. O único problema é que é 9h30 da madrugada, né? Muito tarde, com transmissão da televisão aberta. E isso com certeza deve afugentar um pouco o público, até porque o Guarani vem de uma derrota, tá chovendo pra caramba em Campinas, então a gente não sabe o que nos espera daqui a pouco nessa quarta-feira no Brinco de Ouro contra o Santos. E a gente também não sabe o que nos espera com relação à escalação que o Moser vai levar para essa partida, porque tudo leva a crer que do time que enfrentou o Santo André e perdeu no sábado por 1-0, aquele time deve sofrer algumas modificações. Eu não sei exatamente quais, não acredito em mudança no gol, na zaga e nas laterais, mas acredito sim que alguma coisa pode mudar no meio-campo e talvez no ataque. Minha aposta é que o Richard Rios deve voltar ao meio-campo, ele que foi um jogador que terminou em alta a temporada passada, não jogou contra o Santo André em virtude de uma contratura muscular, mas parece que foi mais poupado do que preocupava lá no ABC. Então ele voltou a treinar, já estava treinando normalmente, por precaução não jogou no sábado, mas hoje deve ser o titular do meio-campo. Resta saber com mais quem, né? Eu tenho um palpite que é mais um desejo do que uma expectativa. Eu acredito que o meio-campo do Guarani poderia ser formado por Leandro Vilela, Iago e Richard Rios, com o Giovanni Augusto jogando aberto na ponta esquerda, aí o Bruno José muito provavelmente na direita e o Derek jogando de centroavante. Seria o meu palpite, na verdade seria aquilo que eu gostaria, né? Acho que o Giovanni Augusto poderia fazer pela esquerda ali o papel que o Isaac fazia no ano passado. Não acredito, talvez, que o Moser vá fazer isso. Acredito sim no Richard Rios no meio, no Giovanni Augusto. A dúvida fica para quem vai jogar na cabeça da área. E aí talvez a gente possa ser surpreendido, ou não, né? Porque ele não jogou nada contra o Santo André, com a saída do Vilela, a manutenção do Iago, e aí o meio sendo formado por Iago, Richard Rios e Giovanni Augusto. Na frente, acredito na manutenção do Derek, como um falso 9. Acredito na permanência do Bruninho, não porque jogou bem, mas porque acho que o Moser quer testar esse modelo, e talvez aí o Bruno José na ponta direita, mas não me surpreenderia se o Gênison de repente fosse titular e o Derek fosse aberto no lugar do Bruninho ou até mesmo do Bruno José. Enfim, como vocês podem ver, do meio para frente eu acredito que esse time tenha mudança para enfrentar o Santos. Um Santos que é bastante ofensivo. Pelo que eu acompanhei, o time comandado pelo Odair Hellmann, que está começando um trabalho, será o segundo jogo deles, eles vêm de vitória 2-1 sobre o Mirassol de virada na Vila Belmiro. O Santos, na cabeça aí do Odair Hellmann, parece que não vem com muitos jogadores no meio campo, não. É mais voltado num 4-2-4 ou um 4-3-3 somente com um volante. Então, por ser o começo de um trabalho e por ser também um esquema muito ofensivo, talvez o Santos possa abrir espaços para o Guarani jogar um pouco mais e ter chances aí, por que não, de ganhar o jogo. Eu acho que o Guarani pode ganhar o jogo, tá? Acho que é começo de trabalho. A sequência de trabalho do Moser, ela é um pouco mais longeva do que do Santos, e isso pode fazer alguma diferença, principalmente quando o começo do trabalho tem jogos fora de casa, principalmente o primeiro. O time ainda não aprendeu, não se portou, não teve experiência de jogos fora de casa. E a própria vitória do Santos contra o Mirassol também
não foi uma vitória tranquila. O Santos não jogou muito bem. Então eu vejo sim possibilidades de o Guarani ganhar o jogo. Mas ele só vai ganhar o jogo se ele jogar melhor do que jogou no ABC contra o Santo André. Uma partida muito relapsa, muito desligada, uma partida muito desorganizada do time. O Moser ficou muito bravo, a gente viu na coletiva depois do jogo a insatisfação dele sobre como o time atuou, muito diferente daquilo que ele treinou, muito diferente daquilo que ele planejava, não só taticamente, mas um pouco até no espírito do time. Eu percebi que ele ficou puto com a forma como os jogadores psicologicamente encararam a partida. Talvez ele esperava um pouco mais de determinação, um pouco mais de entrega, um pouco mais de foco, e isso não aconteceu na partida contra o Santo André. E por ser um jogo em casa e já por ser um campeonato de tiro curto, eu espero uma mudança de postura também desses jogadores a partir do momento que a bola rolar. Acho também que nós vamos ter mais uma oportunidade de ver uma defesa do Guarani que talvez esteja se estruturando relativamente bem, sendo testada contra um ataque bom. Eu falei que o Santos não tem muitos jogadores no meio, tem uma formação muito mais ofensiva. Tem Marcos Leonardo no ataque, talvez tenha o Garoto Ângelo, o Soteldo, acho que o Mendonça tá lá também. Então é um time muito rápido e vai ser muito interessante ver esse ataque leve e de muita qualidade do Santos contra aquilo que talvez seja o ponto forte do Guarani até esse comecinho mesmo de temporada, que é a defesa. Dupla de zaga principalmente, Diogo Matheus na direita, que não é um grande marcador, e o Jamerson vai ser bastante incomodado, talvez até avance menos, ou o Guarani tem uma postura aí um pouco mais defensiva para proteger os avanços do Jamerson, mas eu aposto que o Guarani vai ser bastante incomodado na defesa, e tá aí a grande chance da gente ver a postura de um sistema defensivo que está se formando. 9h30 da noite, não tem expectativa de um grande público, infelizmente, principalmente porque o Guarani precisa aí da renda, precisa da grana, e jogo no meio de semana, começo de temporada, 9h30 da noite. Eu não acredito aí que a gente rompa a barreira nem dos 7.000, 8.000 torcedores no máximo. Para mim já vai ser um número bastante expressivo. Importante a gente falar também desse jogo com relação ao campeonato, né? O Mirassol, que é um concorrente do Guarani na luta pela classificação para a próxima fase do Paulistão, já jogou 2, perdeu, como eu falei, para o Santos na estreia, e perdeu em casa para a Inter de Limeira nessa terça-feira à noite por 1-0. Então, para um concorrente direto começar com 2 derrotas, e eu acho que na conta do Mirassol nunca esteve a derrota em casa para a Inter de Limeira, ali eles contavam com 3 pontos, uma vitória do Guarani logo mais contra o Santos pode fazer com que o Guarani não se aproxime da classificação, mas comece a colocar um pouco mais de pressão no Mirassol e eventualmente até no São Paulo, né, que jogou em casa contra o Ituano, empatou 0-0, tem 1 ponto, vai jogar essa rodada ainda, mas parece que tudo leva a crer que o grupo deve ser bastante disputado entre São Paulo, Guarani, Mirassol e Água Santa. Água Santa que perdeu em casa por 3-1 para a Ferroviária na estreia. Deve ser aí um grupo bastante disputado para identificar quais serão as 2 vagas para a próxima fase do mata-mata. Então, expectativas, na minha opinião, um pouco altas para esse jogo, porque o Guarani precisa dar uma resposta para o torcedor, precisa mostrar um trabalho de evolução com relação à partida contra o Santo André. Tudo bem que o jogo foi sábado e agora quarta-feira entra em campo de novo, para depois no sábado entrar em campo contra o Ituano no Brinco de Ouro. E aí tem mais uma mensagem importante. 2 jogos seguidos em casa, seria fantástico se o Guarani fizesse de 4 a 6 pontos, 6 seria fantástico de fato, 4 não seria nada ruim, pensando na classificação para a próxima fase do Paulistão. Então, volto a dizer, acredito na manutenção da defesa e na expectativa de ver o desempenho dessa defesa contra um ataque bom do Santos. Espero mudanças no meio e eventualmente no ataque contra um time que deve dar espaço para o Guarani, e isso pode ser bastante favorável para o Guarani ganhar o jogo. Espero que vai ser um grande jogo.
Acho que as oportunidades vão aparecer para os dois times e aquele que tiver um pouco mais de calma, um pouco mais de paciência, um pouco mais de qualidade, pode sair vencedor. Acho que o Guarani pode ganhar o jogo, mas esse jogo tem um cheirinho de empate. Meu palpite seria 1-1, um 2-2, alguma coisa assim. Embora, claro que eu tô torcendo pro Guarani ganhar o jogo. Mas esse jogo tá com um cheirinho de empate. Vamos ver como é que vai ser. A gente volta no pós-jogo para falar, se Deus quiser, da vitória do Guarani. Mas também, se acontecer um empate, tá tudo certo. O que não pode é perder o jogo, pelo amor de Deus. A gente se vê no pós-jogo, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani.